Amém, glória a Deus. E ela disse: tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou. Tudo isso aconteceu, Noemi já era uma mulher velha. Morreu o marido, morreu os filhos, e ela ficou, só ela, desamparada com as noras. Sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos? Esperá-lo, eis até que viesse a ser grandes, deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então, diz a Bíblia, levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Amém, glória a Deus. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Diz, porém, Ruth, não me istes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Eu fiquei pensando demais nessa história sagrada, amém? Maravilhosa. A gente observa que Ruth não era judia. Ela não era judia, ela não era israelita, ela não tinha mais. Ela se converteu. Ela era uma moabita, uma gentia, e ela se converteu ao Deus dos judeus, né? Muito interessante. Muito maravilhoso. Vendo ela, pois, que de tudo estava resolvida. Ela estava resolvida, decidida, né? Estava o que, irmã? Resolvida. Não existia dúvida. Não existia. Ah, será que eu vou com a minha sogra, ex-sogra Noemi lá pra... Será? Não tinha esse negócio de será, não. Ela estava o quê? Resolvida, decidida para ir com ela. Deixou de lhe falar nisso. Deixou de falar, tá tudo decidido, tá tudo resolvido. Ela vai voltar comigo lá para Israel. Amém? Porque ela ouviu falar que o Senhor tinha visitado o povo com pão. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? Né? Assim, pois, foram-se ambas, Ruth e Noemi, até que chegaram a Belém, só as duas sozinhas de Deus. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? Não. Eles conheciam Noemi, que ela tinha saído de lá com o marido e os filhos há 10 anos atrás, por causa da fome, e tinha ido para as terras de Moabe.
Há 10 anos se passou, mas ficou a lembrança dessa. Ela já era uma velha. Porém, ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela falou para aquela cidade toda que se comovia por causa delas. Ela dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Não me chamai Socorro, digamos assim, um exemplo. Não me chamai de Socorro, me chamai de Mara, Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Aí o que ela fala mais no versículo 27? Cheia parti, porém vazia o Senhor me faz tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Ela falou assim, porém ela lhe dizia: não me chamareis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Amém, glória a Deus. No capítulo 2 de Ruth vai rebuscar as espigas. E tinha Noemi um parente de seu marido. Era parente de quem, irmã? Do marido dela, do seu marido. Homem valente, poderoso da geração de Elimeleque, era seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, apanhava espiga no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Disse-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz o seu moço que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? De quem é esta moça? Respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ninguém conhecia ela, nem o Boaz conhecia, e perguntou: de quem é esta moça? Ele perguntou: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, e a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Ela veio, desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. E Boaz fala a Ruth benignamente. Então disse Boaz a Ruth:
não ouves, filha minha, não ouves, filha minha. Não vais colher a outro campo, nem tão pouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegares, e irás após elas. Não deis ordem às moças, aos moços que te não toquem. Ele não dei ordem aos moços que não te toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto, se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que faça caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Ela era o quê? Uma estrangeira. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecestes. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te viestes abrigar. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele respondeu e disse: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra aonde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. Amém. E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste, e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Ela falou para ele e disse ela: ache eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste, e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu o trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai colher e não lhe embaraceis. Deixai cair alguns punhados, deixai-os ficar para que o colha, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. Amém, glória a Deus. E tomou